Oi galera, CC Eduardo, Senpai Carlos, sejam muito bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. É isso aí, hoje a gente vai responder um pedido que teve no canal, né, perguntando técnicas para se defender na escola, principalmente com relação a bullying. E esse é um assunto muito interessante, surgiram vários temas que a gente quer compartilhar com vocês aqui hoje. É isso aí galera, se vocês curtiram nossas camisetas aí, pode entrar lá no nosso Instagram, samuraimoderno.loja, né? A gente vai estar sempre colocando algumas estampas diferentes lá, sempre chegando com alguma coisa nova, uma excelente forma aí de você ajudar o nosso canal a crescer. E se não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que saem agora 3 vezes por semana. É isso aí, todo sábado. Pode pegar o final de semana para assistir todo um conjunto de vídeos do canal, né? É isso aí. Primeira coisa com relação a principalmente escola, mas na verdade a gente pode levar para vários ambientes, né? Aquele ambiente onde você trabalha, onde você estuda, onde você treina, né? Ambientes onde você frequenta ou caminhos que você pega. Quando que você vai atacar? Né? Quando que você realmente vai atacar? Quando que vai chegar nesse ponto de você ter que sair na mão com a pessoa? Físico, né? Exatamente. Então, esse é um tema que quando nós que somos das artes marciais vemos diversos estilos de artes marciais, às vezes tudo parece que vai ser resolvido diretamente naquilo. E o principal, né? Será que vale a pena? A gente não leva em conta as outras consequências? A primeira coisa que você tem que levar em conta, caso você tenha que se defender, vamos supor naquele caminho que você sempre faz voltando para casa. Alguém te atacou, você se defendeu lá, deixou o cara todo quebrado no chão e foi embora. Primeira coisa que você tem que lembrar é que você não vai passar naquele lugar mais, tá? Se a pessoa às vezes te atacou na escola, por exemplo, ela foi te enfrentar, foi de frente, você deu aquele couro nela, da segunda vez ela pode não vir pela frente, né? Às vezes a gente não leva em consideração o que vem depois, quais as consequências daquele ato, né? Porque, ao meu ver, a gente está só piorando a situação dependendo do que você vai fazer. Normalmente a gente vê nos filmes a solução do problema, né? O cara sofre bullying, ele entra numa academia de artes marciais, bate no valentão e termina o filme por aí. Mas na verdade o filme, a realidade não condiz com esse tipo de coisa. O que a gente está falando aqui é pensar no depois dessa agressão, né? Se essa pessoa ela vai querer uma vingança, ela vai querer uma retaliação. Então assim, a violência muitas vezes que é pregada aí, que se você se defender o cara vai cessar as agressões, o cara vai cessar o bullying. Na maioria das vezes, isso não vai acontecer. Isso vai desencadear mais violência e isso pode entrar num ciclo que pode dar muito mal. Exatamente. Então vem, às vezes, aquele questionamento, né? Principalmente quem está focado mais nessa parte da autodefesa. Você está treinando para se defender? Você está desenvolvendo as habilidades para você se defender de uma possível agressão? Ou esse treino está te levando para um outro caminho, né? O caminho da agressão, o caminho de lesionar, de machucar, de levar mandar a pessoa para o hospital. Eu acho que quando você fala em defesa, primeira coisa que você tem que pensar é em defesa. Quais são as habilidades básicas de defesa que todo lutador tem que ter? Controle de distância, né? Noção de espaço, time, absorção de golpes. Isso é o fundamental, isso é a primeira coisa. E geralmente é a única coisa que a gente não vê, às vezes, sendo treinado. É sempre ataca aqui, bate ali, quebra ali, tudo mais. Isso para mim não é defesa, né? Isso é um desejo, né? Um desejo que você tem de que aquilo dê certo. Uma vez que você só treina a parte do ataque, né? Você se coloca num posicionamento que, e se falhar? E se aquele ataque que eu desejei que desse certo, soco, chute, paraná, e se aquilo não der certo? Eu estou preparado para receber um golpe, eu estou preparado para bloquear um golpe, eu estou preparado para entender que tipo de golpe me tira de ação realmente e que tipo de golpe não me tira de ação. Porque a gente vê muito quando a pessoa não tem costume de receber os golpes, né? Ela entende que qualquer pancada pode ser fatal, né? Tipo, tomou um chute na coxa e já tá virando de costas, entregando a mão, olhando pro lado, por quê? Não tem costume de trabalhar a parte da defesa. E a defesa, ao nosso ver, ela é tão importante ou mais do que o ataque. Algumas pessoas podem colocar aquela velha frase, né? A melhor defesa é o ataque. Em algum momento isso vai ser verdade.
Mas aí entra uma questão fundamental. Se você está treinado, você tem as habilidades, a primeira coisa que você vai fazer é se defender. Quer você já esteja no chão, quer esteja em pé, primeira coisa é essa. Através desses mecanismos de defesa, quer seja de bloqueio ou de evasão, você vai poder ter uma noção do nível do seu atacante. E aí que tá. Se você tem um nível bom, vamos considerar que você é uma pessoa bem treinada e você tem essas habilidades bem desenvolvidas. A menos que a pessoa seja mais ou menos do seu nível ou até acima, você não vai ter muito por que atacar. Se você tem condição de desviar, de bloquear, de acabar, de absorver todos os golpes que a pessoa está te mandando, você não vai ter muita necessidade de atacar. Se esse tipo de sequência de golpes, esse tipo de treino que você faz vai funcionar com certeza com aquela pessoa, muitas vezes você não tem essa necessidade. Então, em vez de só se defender, a partir do momento que você faz isso, você está piorando a situação. Uma agressão que poderia ficar ali, ela está escalando para um outro nível. Né? Esse tipo de experiência, né, que o combate corpo a corpo te traz, de você conseguir fazer uma leitura mais fria da situação. Você conseguir mapear o que está acontecendo. Porque se você está acostumado, você vai ver só na postura da pessoa, só do jeito que ele se posiciona, a base, as mãos, o posicionamento das mãos, você vai ver se o cara realmente traz perigo para você ou não. Porque se você está acostumado a todo dia, né, no seu treino, fazer a parte de sparring, aquela parte que você tem que ler o adversário. Porque o pulo do gato na arte marcial é a leitura, o mapeamento. Como você consegue olhar e mapear o seu oponente, o seu adversário. Isso faz com que você, na rua, num simples movimento de guarda da pessoa, você fala, pô, não, esse cara não me oferece perigo. Eu não preciso, né, atropelar ele, eu não preciso, né? Então, assim, você lembra, você fala, não, esse cara não me oferece perigo. E isso você só vai adquirir com a prática, com a experiência. Pois é, então, quando a gente fala desse tipo de agressão, e principalmente, uma agressão mesmo, a pessoa vindo para cima, mas principalmente no ambiente escolar, no ambiente de serviço, no ambiente onde você está lá, é importante você ter consciência do até onde que você quer que esse evento vá progredir, tá? O Sensei falou de filmes, né? Que às vezes a gente fica muito nessa questão de filmes e principalmente uma premissa de quase todo filme de ação é essa. Não dá tempo de ligar para a polícia. Ou quando o cara é da polícia, não dá tempo de chamar reforços. Normalmente é o início do fim, né? É o início do fim. Pelo amor de Deus, gente. Às vezes vão separar a ficção aí. Tá? Às vezes a gente sempre se coloca numa situação já de um mundo contra a gente, eu tenho que resolver nas próprias mãos, e não é assim, galera. Todos os direitos já estão lá. Agora, não basta você querer, você tem que ir lá e reclamar esses direitos. Então, primeira coisa que deve ser feita é tomar os caminhos legais. Se você está numa escola, galera, você tem que reclamar daquilo, se é agressão, polícia, BO, tudo mais. Você tem que ter esse esforço de ir, de fazer ocorrência e tudo mais. Muitos crimes passam batidos porque as pessoas não fazem isso. Não prestam queixa, não vai lá dar depoimento depois. Pô, seu direito tá lá, mas você não vai lá reclamar esse direito? Você vai ficar reclamando depois, né, que não acontece nada, que não faz nada? Aí fica difícil. Então, é um ambiente onde você vai estar sempre frequentando. Você não quer que esse tipo de situação piore ainda mais. E se for para piorar, porque vai saber, sabe-se lá com quem que você está lidando, né? A gente vê cada absurdo em escola hoje em dia, que você tome as medidas legais para se resguardar. Porque caso você tenha que realmente efetivar um ataque ali para se defender, você tem que estar se resguardado também por conta disso. Senão, piora ainda mais a sua situação. Mas aí, pessoal, a vida real não é igual nos filmes. Isso que o Senpai falou que é muito importante, né? Você ir às autoridades, você se resguardar e não esperar que vire uma bola de neve gigante para tomar alguma iniciativa. Né? Isso, e aquele questionamento que é bom a gente deixar nessa primeira parte aqui. Você está treinando para quê? Que tipo de habilidade que você está desenvolvendo aí? Para se defender ou para agredir outras pessoas? E aonde que a arte marcial entra no assunto do bullying? Qual que é a conexão entre arte marcial e bullying? Muitas vezes a gente acha que é só a parte de combate físico, defesa, ataque, mas não. A arte marcial ela entra com uma gama de benefícios mentais que você pode utilizar em benefício próprio, para muitas vezes não ter que entrar
num embate físico, que, se tratando de colégio, nem é o que acontece na maioria das vezes, né? Exatamente. No colégio, muitas vezes, eu acho que a principal questão do bullying não é nem a agressão física. Muitas vezes chega nisso, mas é a psicológica. Então, quando fala mal da pessoa, quando simplesmente se impõe para a pessoa, coloca que vai bater nela e tudo mais. Esse tipo de agressão psicológica é o pior que tem. E eu acho que o maior benefício que a arte marcial traz aí, a pessoa que treina, que faz sparring, que está constantemente se testando, se colocando fora da sua zona de conforto, para esse tipo de pessoa, um empurrão, um tapinho, um negócio, isso deixa de ter aquele valor tão grande assim. Enquanto para uma pessoa que às vezes não pratica, simplesmente a pessoa se impor ali, dar um empurrão nela, aquilo já é uma agressão. Aquilo já gera um dano psicológico grande. Então, o maior benefício que a arte marcial vai trazer, qualquer uma delas, mas treinada de forma correta, não é necessariamente você sair na mão com a pessoa. É você estar mais imune a esse tipo de trauma psicológico. Você não se afetar tanto por conta disso. Você já está acostumado a levar chute nas coxas, soco no rosto, um empurrãozinho deixa de ter aquele valor todo. Então, você já não dá aquela primeira brecha para o negócio ficar pior ainda. A arte marcial, ela, no final das contas, quando a gente ensina arte marcial, a gente está ensinando mais do que socos, pontapés e técnicas de estrangulamento, seja o que for. A gente está passando autoconfiança. Se você está acostumado a se testar no dojo, a encarar os seus medos, a se pôr fora da zona de conforto, a se testar, a dominar a adrenalina, porque no dojo a gente é acostumado a dominar a adrenalina derrama, você começa a dominar ela, você tem o costume de falar assim, tô adrenado agora, mas eu sei controlar isso. Então esse tipo de ambiente que você frequenta no dojo das artes marciais, em academias sérias, que fazem um trabalho sério, você vai levar isso para sua vida. Porque você vai estar confiante, você tem autoconfiança, você sabe que você se controla, você sabe que aquele cara não vai te fazer mal. Você sabe que aquele cara não vai te machucar. Porque o medo do ser humano é da pessoa machucar ela, e ela não tem noção daquilo que ela não vive aquilo no cotidiano. Então ela fala assim, será que esse cara vai me machucar? O que esse cara vai fazer comigo? Agora, quando você está acostumado ali, você vai olhar para ele e falar assim, aqui não, né? Exatamente. Então faz uma grande diferença essa prática. E você vê que você não necessariamente precisa chegar na luta. Obviamente a gente fala aqui tendo em vista uma arte marcial bem treinada, né? Com os princípios marciais ali bem infundidos no praticante, né? Uma coisa que é importante, aí fica aquela questão, né? Você treina, você está preparado e tudo mais. Então você não pode usar? Você usa, você não usa? Então, você mesmo treinando, dependendo da situação que você se coloca, você vai sofrer, sim, esse trauma psicológico, tá? Então, a questão contra o bullying é mais complicado do que simplesmente ir lá e bater na pessoa. Tem as consequências de você ir bater na pessoa. Então, o principal problema que vai ter é você, às vezes você não age também, simplesmente aceita aquilo, você acumular raiva, você ficar juntando esses sentimentos negativos. E muitas vezes, às vezes você está preparado, você está bem treinado e você simplesmente deixa aquela situação acontecer. No momento que você vai reagir às vezes com uma força desproporcional do que precisava. Eu acho que o que é importante colocar nessa questão do bullying é isso, um trauma físico, até um osso quebrado, esse tipo de coisa, você recupera, um soco na cara, você recupera, mas o psicológico é difícil. E quando você fica juntando esse tipo de raiva aí, que acontecem certas tragédias aí que a gente já viu, né, de pessoa pegar arma e tudo mais, fazer um monte de coisa que não deveria ter chegado naquele ponto, às vezes por conta de um empurrão ou de um xingamento. Então, vocês veem que 2 pesos, 2 medidas, né? Fica muito esquisito. Acumula tanto que às vezes desconta na pessoa errada, desconta nela mesma, ou então quando vai extravasar, perde totalmente a noção do nível, né, que pode chegar a uma agressão. Então, não acumular esse tipo de coisa. As pessoas costumam falar que a fúria do calmo é a pior, né? Porque ele está sempre calmo, sempre engolindo, sempre o pessoal falando e ele nunca faz nada. Quando faz,
aí já sabe o que acontece. Pois é, então tendo em vista casos de depressão, tudo isso que rola. E esse outro ponto que a gente colocou, que não necessariamente é a melhor coisa você sair na mão com a pessoa só porque ela está mexendo com você, a solução que a gente vê para essa questão do bullying, esse tipo de abuso no colégio, é um pouquinho mais complicada do que é simplesmente apresentado, né? Sai socando, bate aqui, joga ali, tudo mais e tá de boa, né? Não, e outra coisa, normalmente quem pratica esse tipo de coisa, né, ele é inseguro. Quem é o cara, o cara que pratica bullying, ele é inseguro e muitas vezes covarde. Então, vamos supor que você bate nele. Esse cara, hoje em dia não é, as coisas não são assim, honra, 2-2, não existe isso mais. Não é aquela honra, aquele duelo samurai, vamos lá, vamos nós dois aqui. Cara, vai ser covarde. Você já foi covarde da primeira vez, de ir até você, te incomodar, querer te humilhar, querer te agredir. Se você bate nele, ele é covarde o suficiente para te pegar por trás, para te pegar num canto, com muita gente, para usar arma. Né? Então, assim, onde que vai parar? Na verdade, ele vai estar no outro lado da moeda agora, que ele vai, de certa forma, sofrer esse trauma psicológico, acumular essa raiva, e ele vai carregar isso com ele. Pode ser que volte a explodir em você, pode ser que volte a explodir em outra pessoa, a gente nunca sabe, mas é bom, às vezes, ter responsabilidade pelos seus atos. Né? Isso é fundamental, a lá, tio Ben do Homem-Aranha. Exato. Isso é importante. E para finalizar essa parte, eu penso o seguinte, que então onde que a arte marcial entra aí? O ápice, né, da arte marcial é você vencer o combate sem ter que combater. Então se você entender isso, como que você consegue criar uma estratégia, porque a arte marcial é estratégia, como você vai conseguir vencer sem agredi-lo? Eu acho que isso seria o ideal. Exatamente. Uma coisa que a gente acha muito importante aqui, e que se você que está vendo a gente aqui sofre algum tipo de bullying, humilhação ou qualquer tipo de agressão desse tipo, é você entender por que você está sendo escolhido ali. Por que as pessoas estão indo até você? Por exemplo, no ambiente escolar, por que eles estão escolhendo você para agredir, para humilhar? O que a gente quer dizer é que você tem que ter uma autorresponsabilização de por que está acontecendo com você e não ficar pensando que eu sou uma vítima da sociedade. Você entender que tipo de fraqueza que você está externalizando. É uma fraqueza física? É uma fraqueza psicológica? Porque o buller, né? É o buller que fala, né? Eu não sei, mas é alguma coisa assim. Ele está sempre indo aonde ele acha que é mais fácil para ele. Ele não quer algo complicado, ele não quer complicar a vida dele. Ele quer uma coisa mais fácil. Então, na procura ali, você pensa assim, por que tá me escolhendo? Né? Por exemplo, no meu caso, antes de eu treinar artes marciais, eu era muito baixo, muito humilde, muito pequeno. Então, por exemplo, eu tinha 9 anos e eu era do tamanho dos meninos de 7. Então, o que acontecia? Eu era sempre ali, vamos nele, porque ele é pequenininho, ele é uma presa mais fácil, né? E foi um dos motivos que me fez procurar uma escola de karatê, para que eu pudesse usar as técnicas para sobrepujar a força que eu não tinha. Então, eu identifiquei ali qual que era a minha fraqueza e tentei solucionar aquele problema. Então, ao invés de ficar pensando, sou uma vítima da sociedade, por que as coisas são assim? Autorresponsabilidade, pessoal, é a primeira chave da mudança. Você entender que você pode mudar o rumo, a trajetória do que está acontecendo com você. E não ficar esperando alguma coisa de fora vir para que gere essa mudança. A autorresponsabilidade gera clareza do problema, que gera mudança. Basicamente, você não pode controlar o que acontece ao seu redor, mas você controla o que acontece consigo mesmo. Se você pode mudar, é essa mudança que pode gerar uma mudança no exterior. Não é o contrário. Então, vamos tomar cuidado e não nos ficar nos colocando sempre nessa posição de vitimização, tá bom? Isso é comum. A gente vê muitos personagens de filme que sempre começam ali, né? Então, isso é ruim, galera. A primeira mudança tem que ser com você. E entra muito naquilo que a gente falou. O maior trauma que você vai levar é o psicológico. Mesmo fazendo arte marcial, mesmo já tendo a capacidade de me defender,
quando eu não me defendi, quando eu me calei, quando eu deixei acontecer, eu juntei uma raiva ali. E aquilo dali não vai embora não, galera. Você pode esquecer, mas de estar falando aqui, relembrando aquilo, você fica com raiva de novo. Volta todo aquele sentimento, tá? Fica às vezes a dúvida que a gente já colocou. E aí, eu bato ou não bato? Eu brigo ou não brigo? Eu enfrento ou não enfrento? Porque se eu enfrento, vai saber o que pode acontecer. A situação pode entrar num nível absurdo, né? Até tragédia. Se eu não enfrento, eu vou acumular alguma coisa ali, eu vou trazer alguma coisa comigo que vai ficar comigo a vida inteira. E que esse sentimento ruim, ele vai voltar sempre, independente do que for. Então, isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa que, por não ter enfrentado, isso volta sempre. Então, é difícil. Você coloca até numa situação difícil de quando você for ter que eventualmente agir mesmo, você tem que controlar a sua força para você não extrapolar aquilo dali, agir de acordo com aquela situação e não de acordo com tudo que você traz de bagagem emocional ali. Isso é perigoso. Então, para a gente, a principal mudança é na mente, é o psicológico. Você tem que ter um mindset certo, independente de arte marcial, de treinamento ou não. Você tem que ter um mindset certo para se comportar de uma forma de liderança, uma forma que você não vai deixar as pessoas pisarem em você, tá? Então a gente falou, vai para as autoridades, fale. Esse é o mindset do líder, galera. Você tem que botar a boca no trombone, você tem que reclamar, você não tem que necessariamente partir para o confronto direto, mas você tem que ser uma pessoa que fala. É melhor você levar um soco na cara porque você falou, porque você reclamou, do que ficar lá quietinho no seu canto, sofrendo aquela pressão, aquele tudo, e acumulando coisas dentro de você. O soco na cara você recupera, galera. Agora, o psicológico é difícil, é muito trabalho, isso é perigoso. É isso aí, pessoal. Se expresse, fale, não guarde para você, comente com alguma autoridade, seja na sua escola, seja se você não é estudante mais, não deixe acumular, não traga isso para você, não fique engolindo isso. Isso é uma coisa que vai trazer um trauma, pode trazer um trauma não ali, às vezes progressor, mas para você ou para as pessoas do seu convívio. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, a arte marcial, o mindset, né, da arte marcial que ela pode te trazer nesse momento, não é necessariamente o combate em si, que a gente já falou disso aqui hoje. É interessante que você saiba, sim, para você ver que a pessoa não vai te... Você não precisa ter medo da pessoa te machucar, qualquer pessoa te machucar. Então, esse mindset da arte marcial, ela traz isso com você. E outra coisa, se você não sabe como agir como pessoas, vamos colocar assim, valentes, vá aonde tem pessoas valentes, né? Então, assim, se você está num dojo certo, onde tem pessoas que vão te ensinar a crescer, você vai fazer alianças interessantes lá dentro, você vai conhecer pessoas com a mesma índole que você, né? Pessoas que são lutadoras, que têm um espírito guerreiro, isso você vai aprender com eles. Então, às vezes, você tá lá, o lobo solitário lá, e você não tem com quem aprender. Então, se você não sabe fazer sozinho, busque quem sabe. Mas vá numa academia, uma academia séria, uma academia que tem o espírito guerreiro mesmo, pro lado bom da coisa, pro lado positivo. Não pro lado da agressão, de ficar e usando arte marcial para piorar a situação. Então, escolha um lugar onde você irá aprender conduta e aprender o mindset que a gente está citando aqui com outras pessoas. Então, esse tipo de aliança da luta, as amizades que você faz no dojo é muito importante, não só para você ter aliados, que é importante também, mas para você aprender com eles e ter um mindset mais forte. E esse mindset você deve carregar para a vida e para todos os lugares que você vai. O que a gente vê principalmente em jovens, que eles se acanham, eles engolem as coisas calado ali, é porque isso é perigoso. Você achar que a sua vida depende daquele ambiente social que você está ali. Que o ápice da sua vida é ali, ensino fundamental, ensino médio. Então, isso é tão grave que algumas pessoas chegam a chegar nas últimas consequências por causa disso, porque a figura social dela ali naquele ambiente de escola foi prejudicada. Isso é perigosíssimo, galera. Para você se não deixar que as pessoas pisem em você, você tem que levar esse mindset.
E esse mindset é: seja o primeiro a falar, seja o primeiro a reclamar, seja o primeiro a demonstrar fraqueza, que seja chorar, que seja reclamar mesmo do que está acontecendo. Principal característica de um líder é esse: ele toma a frente. E quer seja mostrando fraqueza ou tomando iniciativa, as pessoas que estão ao redor, elas tendem a ter um respeito maior por essas pessoas que tomam a frente, são as primeiras a falar. Tá? Isso é importante, você tem que carregar isso para a vida, para você evitar esses traumas psicológicos. E para você fazer isso, principalmente jovens, vocês têm que entender uma coisa que é fundamental: a sua vida não gira em torno desse breve momento que é a escola. Quantas pessoas, a gente que é adulto, quantas pessoas que a gente ainda mantém contato desse meio, não mantém contato nem com o pessoal da faculdade ainda. Os poucos amigos, as poucas pessoas que ficam, na verdade, são aquelas que te fizeram bem. Então não tem medo de pagar um mico, de falar alguma coisa errada. Você não pode ter medo. Você tem que ter na sua cabeça que você vai ficar bem, não interessa. Esse tipo de mico, quem nunca pagou um mico na escola antes, né? Então, assim, todo adulto que você conversar, ele vai ter alguma história absurda de alguma coisa ridícula que aconteceu com ele. E ele não morreu por conta disso. A vida social dele não acabou por conta disso. Isso é importante ter em mente. Então, não tenham medo de se expressar. O bullying acaba aí, no momento que você enfrenta a situação. Não um agressor, você enfrenta a situação, você se coloca para vencer, se coloca para enfrentar aquela situação e não para aceitar calado, se retrair e se botar no papel de vítima. É isso aí, pessoal. Mude seu mindset, se expresse, fale o que tem que falar e mude agora de uma vez por todas, porque senão você vai levar isso até o final de sua vida. Então, às vezes o momento de mudança é agora e vamos lá. É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado, principalmente o pessoal mais jovem, mas você que é mais velho também, que tem alguma história, algum caso para acrescentar, para ajudar nessa questão, pode deixar aí nos comentários, né? É, exatamente. O que a gente quer gerar aqui é uma comunidade que se ajuda, né? Que escuta o que o outro tem a dizer, que se você já viveu isso, se você passou por isso, você quer deixar aí o seu comentário, a sua sugestão, que for, nós vamos ter um prazer em ler, em atender e poder ajudar da forma que a gente puder, né, Carlos? Exatamente. Fora isso, se você curtiu esse vídeo, se ele te ajudou, compartilhe ele. Você não só ajuda essa comunidade a crescer mais, essa ideia a atingir mais pessoas, ajuda o canal a crescer, ajuda na arte do Kudo a se desinfundir, o pessoal que sempre tá pedindo aí, pô, quando que vem pro meu estado e tudo mais, ajuda a gente nesse quesito. Não, né? E às vezes a pessoa não sofre isso, não sofreu isso, mas ela conhece uma série de pessoas que passam por essa dificuldade. Então, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, leve essa mensagem até eles e às vezes isso vai ser o início de uma mudança interessante na vida dela. É isso aí. Então se inscreve no canal se não é inscrito. Acessa lá a nossa loja se você quiser comprar uma das camisetas, sempre fique de olho lá que sempre sai alguma coisa nova. Se você não pode comprar a camiseta, mas mesmo assim quer ajudar o canal, você pode ir no Apoia-se também para doar qualquer quantia. É isso aí, pessoal. O Apoia-se é uma forma de vocês ajudarem. A gente está trazendo cada vez mais conteúdo para você, cada vez mais vídeos, né? Igual a gente agora está fazendo um vídeo a mais por semana. Então, se você gosta do nosso conteúdo, tá aí as formas de nos ajudar. Até a próxima.